Olá pessoal, tudo bem? Nesse encontro de hoje a gente vai falar de circuito série ou associação em série, né? A característica principal do circuito série é que a corrente, né, é a mesma em toda parte do circuito, em todos os elementos do circuito. Então, para a gente analisar esse tipo de circuito, a gente vai começar com a parte prática, né? Então vamos fazer um experimento para mostrar o comportamento do circuito série. Aqui eu peguei vários elementos, né? Basicamente elementos resistivos. Eu peguei o resistor R1, coloquei em série com o resistor R2, coloquei em série com o resistor R3, né? Esse primeiro resistor aqui é um resistor de 150 ohms. O segundo resistor também é um resistor de 150 ohms. O terceiro resistor é um resistor de 39 ohms. A tolerância desses resistores é mais ou menos 5%, né? Eu vou utilizar 4 resistores, né? Para mostrar como foi que eu fiz essas conexões entre os resistores, eu vou mostrar a solda, né, desse quarto resistor aqui, que é um resistor de 180 ohms, né? Então, para fechar o circuito, né, todos os elementos do circuito em série, eu vou usar essa mãozinha aqui auxiliar. Então, com o ferro de solda, né, a gente vem aqui e vai conectar esse quarto elemento, né, esse quarto resistor, né? Cadê a solda, meu Deus? Tá aqui. Então eu coloquei aí, né, através dessa solda, 4 resistores em série, né? Aí o que é que a gente vai fazer primeiramente, né? Eu posso até usar essa mãozinha aqui, a gente vai medir a resistência de cada elemento, né, de cada elemento do circuito. Eu tenho 4 bipolos, né, ou 4 resistências, né? Então eu vou colocar aqui o meu ohmímetro na escala de resistência, né? Ele tá para medir ohms, né? E esse primeiro resistor aqui eu vou dizer que ele é o R1. Então o R1 está dando 149,1 ohms. Então, vamos anotar esses valores, né? O resistor R1 está dando 149 ohms, né? O resistor R2 tá aqui no R2, né? O R2 está dando 149, o R2 149,2 ohms, né? É o que a gente está vendo aqui, né? O nosso ohmímetro, né? O ohmímetro mede resistência elétrica, né? A resistência R3, que é esse terceiro elemento aqui, R3, presta atenção aí, o R3, ó. O R3 está dando 38,7 ohms. O R3 estabilizou, né, a leitura, 38,7 ohms, né? E o R4, tá dando para acompanhar aí a leitura, né? R4 178,9 ohms, né? Então, a resistência equivalente desse tipo de dispositivo, né? Vocês já fizeram com o professor ano passado, né? Vocês viram, a resistência equivalente é a resistência total do começo, né? Desde o R1 até o R4, né?
Então eu estou pegando aqui a resistência total de R1, R4. Essa resistência total aí, que eu vou chamar de resistência equivalente série, vou chamar só de RS. Essa resistência série, aqui, se você observar direitinho, esse calibre aqui está em quilo-ohms, né? Então é 515 vezes 1000, né? Então dá 0,515, né, vezes 1000 dá 515 ohms, né? Então a primeira checagem que a gente pode fazer é ver se o somatório, né, se essa resistência RS, né, é realmente o somatório. Professor, que símbolo é esse, né? Deixa eu botar para cá, né? Está sendo medido aqui a resistência, né, E aqui no caderno aqui, ó, eu vou botar esse símbolozinho aqui desse, que é esse somatório aqui, que é a letra sigma maiúsculo. Ah, professor, o senhor já falou da letra sigma minúscula. A letra sigma minúscula é aquela condutividade, né? E esse sigma desse jeito aqui é o sigma maiúsculo. Então quer dizer somatório, né, na matemática. Então o somatório, né, dos Rn, desde n igual a 1 até n igual a 4, né? Porque eu tenho, o n vai variar de 1 a 4, então vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão somar, né, cada valor de resistência aqui e ver se dá a resistência total que a gente mediu. Esses valores aí foram obtidos com o ohmímetro, né? Então o ohmímetro ele dá uma ideia, né? Mas a gente tem que ver como é que está essas resistências em operação. E a outra característica do circuito, né? No circuito sério, o que é que vai acontecer? Nesse resistor R1 vai passar a corrente I1, né? No resistor R2 vai passar a corrente I2. No resistor R3 vai passar a corrente I3. E no resistor R4 vai passar a corrente I4. A gente pode até, para dar logo a primeira lei de Kirchhoff, né? O que é que Kirchhoff diz, né? Esse ponto aqui de interligação entre o resistor R1 e o resistor R2 é chamado de nó. Então ele diz o seguinte: a soma das correntes que chega no nó I1, né, é igual à soma das correntes que saem do nó. Isso aí, professor, é a primeira lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff ou lei das correntes. A soma das correntes que chega em um nó. O que é um nó, professor? É um ponto de conexão entre dois elementos do circuito, entre dois bipolos, né? Então aqui eu tenho um bipolo R1 e aqui eu tenho um bipolo R2. Então esse ponto de conexão entre os dois, que eu fiz soldando, né? Vocês viram como foi que eu soldei? É um nó. Então a corrente I1 vai ser igual à corrente I2. E a corrente I2 vai ser igual à corrente I3. E a corrente I3 vai ser igual à corrente I4. Então a característica do circuito sério é que a mesma corrente passa em todos os elementos do circuito. Então eu posso escrever, ó, que a corrente I1 é igual à corrente I2, é igual à corrente I3, é igual à corrente I4, né? Que é igual à corrente IS. Professor, o que é a corrente IS? É a corrente fornecida pela fonte. Não é I5 não, é um IS, viu aqui. Ok? Então, se eu medir a corrente, né, que está entrando no circuito, vai ser igual à corrente 1, vai ser igual à corrente 2, então basta 1 amperímetro. Então eu vou usar somente 1 amperímetro para medir a corrente que vai passar no meu circuito. Vou usar 1 voltímetro para medir a tensão aplicada pela minha fonte. Eu vou usar uma tensão contínua, né, uma fonte contínua. Então está aqui o símbolo da fonte contínua, né? E a tensão dessa fonte sai aproximadamente 12 volts. Então vamos lá, vamos fazer o nosso experimento, né? Agora aplicando, né, tensão e corrente, né? Então, ó, esse meu ohmímetrozinho aqui eu vou desligar do circuito, né? E ele vai trabalhar agora como amperímetro, né?
Professor, como é que o senhor transforma o ohmímetro em amperímetro? É só escolher o calibre adequado, né? Eu estou apanhando aqui do... Então o que é que a gente vai fazer, ó? Vou desligar aqui, ó. Vou passar para amperímetro. Qual é a vantagem desse instrumento, né? Que ele é auto-ranger. Ah, professor, eu tenho um multímetro em casa, mas para cada valor de corrente eu tenho que selecionar o calibre. Esses instrumentos a gente tem que ter bastante cuidado. Esse aqui não, eu tenho só que selecionar se é de corrente contínua, corrente direta, se é DC ou se é AC. Como eu vou usar uma fonte de corrente contínua, eu vou deixar em DC, ok? E vou ter que usar os terminais adequados, né? Para medir corrente. Vou tirar daqui meu circuitinho, né? Meu circuito série. Aí o que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar o positivo da fonte, tá aqui o positivo da fonte, é esse meu vermelhinho aqui, né? Esse meu borne vermelhinho, professor borne, o nome técnico é borne, esse borne vermelhinho, né? Vai entrar na posição de amperímetro, porque aqui tem um Azinho aqui, é de amperímetro, né? E daí, né? Vai entrar no resistor R1. Professor, não tem um voltímetro? O voltímetro eu ligo daqui a pouco, né? Vou ligar primeiro o circuito de corrente. Vou passar a corrente pelo circuito, né? Ó, o do positivo, né? A corrente vai sair pelo positivo, vai entrar no R1 e 1. Essa corrente 1 é igual à corrente 2, que passa no resistor 2, que vai ser igual à corrente 3, que passa no resistor 3, que vai ser igual à corrente 4, que passa no resistor 4, que vai sair aqui e vai voltar para a minha fonte. Então vai se transformar de novo em source, né? Source ou corrente da minha fonte. A corrente saiu aqui, ó, e voltou para o negativo. Então esse instrumento aqui, esse primeiro instrumentozinho aqui, ele vai medir corrente elétrica, né? Vou enganchar ele aqui, né? Tirar minha mãozinha daqui. Então ele tá para medir corrente elétrica. Professor, e o voltímetro? Cadê os terminais do voltímetro? Eu vou usar aqueles mesmos terminais que eu estava usando, né? Esse outro instrumento aqui, ele vai trabalhar como voltímetro. Então eu vou usar aqui o comum, né? E o preto, né? E o vermelhozinho aqui, ó. A ponteira vermelha aqui, ó, vai ser o meu positivo. E eu vou colocar para tensão contínua, né? Então o primeiro calibrezinho que aparece aqui é para tensão, né? Daqui para cá eu meço tensão, resistência, etc. Então aqui eu estou medindo tensão contínua, né? Tensão contínua, DC, né? Deixar aqui, então ele vai medir tensão. Professor, o que é que o senhor vai fazer? Ó? Esse borne vermelho, esse terminal vermelho aqui tem que ser ligado no positivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui na minha entrada, né? Vou ligar aqui na minha entrada. Ó, vou medir a tensão total, né? Sobre... E aqui na saída do resistor R4, né? Eu vou fazer o seguinte, para ficar uma conexão melhor, vou ligar aqui embaixo, aqui, né? Que é o bornezinho aqui, é a mesma coisa, né? E o terminal de cá, para ficar bonitinho, para ficar igual ao outro lado, eu vou ligar no terminal de cá. Pronto, né? O nosso voltímetro, eu fiz aqui uma conexão chamada conexão ajusante. Quando eu coloco o voltímetro, né, perto da carga, está diferente desse esquema aqui. Esse ponto bem aqui assim desse positivo, ele está ligado do lado de cá, depois do amperímetro, né? E a gente tem que observar as polaridades, né? Ó, o positivo vem, entra no positivo da corrente, saiu no no positivo do amperímetro, sai no negativo, entrou aqui na resistência, então a corrente vai passar de R1 para R2, R3, R4 e vai retornar. E ao mesmo tempo eu vou medir a tensão sobre o conjunto, né? A tensão total, né?
tem que deixar um espaçozinho aqui para a gente anotar essas leituras, né? Então vamos alimentar o nosso circuito, né? Vou ligar a minha fonte, né? Ó. Liguei a fonte. Tá aí, a fonte ligada, né? Professor, tem um fiozinho atrapalhando aí, ó. Vou tirar esse fiozinho do meio, né? Então tá aí a tensão da fonte, a tensão US, né? Professor, quanto é que tá a tensão US? Deixa eu afastar para lá uma coisinha aqui. A tensão US, vou anotar aqui de lado, ó. US tá 12,01 volts. Professor, a tensão US tá esse valor? Tá. E quanto é que está a corrente S, que é igual à corrente 1? A corrente S, a gente está vendo aqui, ó. A corrente S está 0,023. Então está dando 23 miliampere. Ah, professor, eu não gosto desse negócio de mili. É uma unidade bastante utilizada, né? E principalmente em medições de corrente automotiva, né? Então, eu posso botar 23 mili, que é 10 a menos 3, ou 0,023 amperes, ok? Então, aí eu tenho, né, a tensão aplicada no meu circuito. Professor, está passando corrente pelo seu circuito? Tá, a corrente está passando aqui. E quanto é que é essa corrente que está passando nesse resistor? 0,023, ou 22, né? Aqui, 0,022 e assim sucessivamente. A mesma corrente passa em todos os elementos do circuito. Outra característica do circuito série, né, é que ele funciona como um divisor de tensão. Professor, não entendi. Porque como eu tenho vários elementos, né, ligados em série, vamos supor, no elemento R1, olha, o que é que eu tenho no elemento R1? Eu tenho uma tensão, uma parte da tensão dos 12 volts, né? Uma parte está sendo, né, dividida aqui em cima de R1. Então a tensão em cima de R1, vou anotar aqui no meu caderninho, né? Está dando 3,5 volts. Professor, 3,5 volts, eu digo né? Professor, e quanto é a tensão em cima do R2? Você observa o seguinte, ó, os terminais do voltímetro tá tudo em cima de R1. Professor, se eu pegar o positivo e colocar lá em cima do R2 aqui, ó, coloquei o positivo ali em cima de R2, o que é que vai acontecer? Como o ponto de maior potencial está do lado de cá, em relação ao lado de cá, então a leitura deu negativa. Ah, professor, quer dizer que ele indica até isso aí? Ele indica onde é que está o ponto de maior potencial, indica, né? Então, ó, o ponto de maior potencial, a gente tem que botar o vermelhinho, né? O vermelhinho aqui, que é o positivo do meu voltímetro, né? Tem que estar aqui. Ah, quando eu coloco assim, ah, professor, deu 3,5. Ora, mas se as resistências são praticamente iguais, né? Aqui é 150 ohms, aqui é 150 ohms, então deu 3,5 ohms. Aliás, volts, né? Tensão, né? Rapaz, professor, que coisa linda. E se eu quiser medir a tensão em cima do resistor R3, ó, eu tenho que levar esse terminal negativo, vai lá para o ponto de menor potencial e o potencial de maior potencial está aqui. Ah, professor, deu uma tensão tão pequena, zero, a tensão U3, que é em cima de R3, ó, deu 0, opa, não caia. Não caia. Professor, esse fio está atrapalhando. Eu digo, esse fio é chato, né? Está dando 0,91 volts. Pegar só com 2 casas decimais, né? Beleza? 0,91. Vamos medir a tensão em cima do resistor R4, né? Que é a tensão U4, deu 4,2 volts. Professor, quer dizer que tem essas leituras todinhas. Ele funcionou como divisor de tensão. Eu botei várias resistências de valores distintos, duas de 150, né?
150, 150, 39 ohms e aqui uma de 180 ohms. Então a tensão se distribuiu, né, de acordo com esses valores aqui, ó. Os valores, ó, o 1, que é a tensão em cima de R1, deu 3,5 volts. A tensão U2, que é em cima de R2, deu 3,5 volts. Por quê? Porque o R1 é igual ao R2. E a tensão em R3? O 3 deu 0,91. Professor, por que a resistência, a tensão deu tão baixa em cima do R3? É porque a resistência é baixa. Porque essa tensão, o 3, o que é o 3, né? Essa resistência R3, que é 39 ohms aproximadamente, no ohmímetro deu 38,7 ohms, né? 39 ohms vezes a corrente 0,023 amperes. Professor, que negócio legal! Quer dizer que a tensão é a resistência vezes a corrente. Como o circuito é série, né? A corrente é a mesma, né? Então basta pegar cada valor de resistência e multiplicar por 0,023, que a gente vai encontrar os valores de tensão. Olha que coisa legal! Então o circuito série, né, a gente pode usar para fazer um divisor de tensão. No caso aqui eu estou dividindo a tensão. A tensão de 12 volts, professor, se eu somar 3,5 mais 3,5 dá 7 volts. 7 com 4,2 dá 11,2. 11,2 mais 0,91 dá os 12, aproximadamente os 12 volts. Que era a tensão que eu estava botando na entrada, né? Os 12 volts. Então, outra característica aqui, ó, se eu somar, né, a tensão US, né, ó, professor, escreva mais bonitinho aí, ó, a tensão US, ó, vai ser o somatório, né, das tensões desde N igual a 1 até N igual a 4, né, de UN. Professor, eu não entendo isso aí. Isso aqui quer dizer o seguinte, que a tensão US, né, é igual ao 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4. Vai dar igual a tensão de entrada. E outra característica do circuito série, a corrente I1 é igual a I2, igual a I3, é igual a I4, que é igual a corrente S, que é a mesma corrente passa em todos os elementos do circuito. Professor, o senhor falou de um cara aí chamado Kirchhoff, né? O Kirchhoff, o que foi que ele observou? Ele observou que se eu tiver um nó, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó, são encontros de bipolos, né? A corrente que chega no nó, né, ou a soma aritmética, professor, a soma aritmética é igual à soma algébrica, no circuito de corrente contínua, a soma algébrica das correntes que chegam no nó é igual à soma algébrica das correntes que saem do nó, né? Ok? Então, se a corrente que entra é igual à corrente que, aliás, e a corrente que sai, né, é I2, né? Então a corrente que entra I1 é igual a I2. Só está entrando I1, né? Mas na frente a gente vai estudar circuito paralelo, né? Então, o circuito série, a gente queria mostrar esse detalhe aí, né? Que ele funciona como divisor de tensão. Professor, se não tem mais nada para mostrar para a gente? Tem, ó. Esse LEDzinho aqui que a gente já conhece, o LED, né? Ele trabalha com a tensão de aproximadamente 3 volts. Então, se eu ligar na minha fonte, a minha fonte tem 12 volts. Né? Então, se eu ligar ele em 12 volts, ele vai queimar. Professor, quer queimar? Vai passar uma corrente maior do que a corrente normal de trabalho dele e ele vai fundir a sua junção e vai se danificar. Então, para a gente ligar o LED, a gente tem que ter uma tensão de aproximadamente 3 volts. Como aqui eu tinha, né, aproximadamente, né, 3 volts, né, professor, se eu tinha um pouquinho mais, tinha, né, mas aí o que é que eu vou fazer, ó? Tem 3,5 volts, né, o meu LEDzinho está acendendo, né, 3,5 volts. Se eu ligar de R1 até R4, ele vai se danificar. Então, eu para alimentar esse LED, eu usei esse divisor de tensão. Ele funcionou aqui. Se eu ligar nos terminais do R2, professor, eu tenho que ter cuidado com o positivo, né? O positivo tem que estar no ponto, aliás, o anodo tem que estar no ponto de maior potencial. Então ele está aí acendendo aí, né? Também, né? Ok. Olha o consumo desse LED, é tão baixinho, ó.
Eu liguei o LED, a corrente está em 0,023, 0,022, né? Oscilando um pouquinho. Eu ligo o LED e ele nem, né? O circuito, né? Então, outra aplicação é esse divisor de tensão. Aí a tarefa para vocês fazerem em casa, né? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão calcular essas resistências, porque os valores nominais é mais ou menos 5%. Então você vai calcular 150 ohms, mais ou menos 5%, aí você vai ter a faixa. Aí você vai comparar com essas leituras do ohmímetro, ok? E outra coisa que você vai fazer é pegar essa tensão, o 1, dividir pela corrente 0,023, vai ter que dar uma resistência próxima de 150, ok? Eu podia até medir a resistência equivalente. Olha o que é que eu poderia fazer? Eu pegar a tensão total, né? Dividir pela corrente total, também é resistência equivalente, né? Mas antes de a gente fazer isso aí, a gente vai calcular a resistência R1 através da tensão em cima de R1 e a corrente que passa em R1. Então vamos dividir 3,5 por 0,023, depois 3,5 por 0,023 é o valor de R2. É o valor de R2. O 3 dividido por 0,023 vai ser o valor de R3, né? Aí você vai somar essas resistências que você calculou a partir de tensão e corrente, né? E vai comparar com o valor tensão total, 12,01 volts, dividido por 0,23. Então, para ver se esses valores, né, convergem, né, são coerentes, né? Aí faz um pequeno comentáriozinho sobre esse nosso experimento. Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, né? Vamos trabalhar e no próximo encontro a gente vai analisar o circuito paralelo, né? Quem puder me passar um retorno, né, de como é que foi a explanação nessa forma de mostrar aqui, pode passar um retorno, um feedbackzinho para a gente melhorar. Um abraço.